noite. Vamos continuar nosso estudo sobre posições relativas. Agora a gente vai falar sobre o caso onde a gente tem dois planos. Plano, plano. Então, se a gente tiver dois planos, π1 e π2, certo? A gente só tem três possibilidades. Dois casos onde os planos são paralelos, certo? E um caso onde os planos não são paralelos, a gente fala que os planos são transversais. Então, π1 e π2 são transversais. Nos dois primeiros casos, a gente tem o caso onde os planos são paralelos, mas distintos, e a gente tem o caso onde os planos são coincidentes. Então, são paralelos e coincidentes, é o mesmo plano. Então, como é que a gente distingue esses três casos? Então, o que a gente tem que usar são os vetores normais. Então, vamos chamar de n1 o vetor normal de π1, e vamos chamar de n2 um vetor normal de π2. E aí, no caso 1 e no caso 2, a gente sabe que, ou a gente consegue ver que N1 e N2 são paralelos. Certo? Dá para ver pelo desenho. Um vetor normal de π1 estaria para cá ou para baixo, e o vetor normal de π2 também estaria para cima ou para baixo. E aqui é a mesma coisa. No caso 3, os vetores normais também não, eles não são paralelos. Certo? O vetor normal de π2 poderia estar para cá, por exemplo, e o vetor normal de π1 poderia estar para cá, por exemplo. Então, no caso de planos transversais, os vetores normais também não são paralelos. Então, vetor paralelo, dois primeiros casos, vetores normais não paralelos é o caso de planos transversais. Então, a gente distingue o terceiro caso dos outros. Agora, como é que a gente distingue o caso 1 do caso 2? Então, para distinguir o caso 1 do caso 2, tudo que a gente tem que fazer é pegar um ponto, certo? No primeiro caso, nenhum ponto é comum. E no caso 2, todos os pontos são comuns. Então, a gente pega um ponto de π1, certo? E vê se ele está em π2. Se ele estiver em π2 também, então a gente vai ter um ponto em comum, e aí todos os pontos são comuns, e aí π1 e π2 são coincidentes. Se isso não acontecer, é porque eles são distintos. Para o caso de planos transversais, que é o caso 3, o que acontece é que a interseção dos dois planos se dá através de uma reta, certo? Essa reta aqui, nesse desenho. E aí a próxima pergunta é: qual é a reta? Então, a gente consegue ver por essa figura que a gente consegue montar a equação vetorial do seguinte jeito. Acha um ponto em comum aqui na interseção, vamos chamar de A, certo? Na figura esse A aqui. E a gente precisa de um vetor diretor aqui. Para o vetor diretor, a gente consegue ver que a gente pode usar esse vetorzinho aqui, que é o produto vetorial de N1 e N2. Por quê? Porque esse vetor V aqui está em π2 e, portanto, é ortogonal a N2. Esse vetor também está em π1, portanto, ele é ortogonal a N1. Então, esse vetor tem que ser ortogonal a N1 e N2. Esse vetorzinho aqui, N1 produto vetorial com N2, é ortogonal a N1 e é ortogonal a N2, portanto, serve. E, como esses dois não são paralelos, na verdade, essa direção aqui é única. Então, todos os vetores diretores vão ser paralelos a esse aqui. Então, esse aqui me serve. E eu posso usar isso para descrever a minha reta, que é a interseção. Então, exemplo de posições relativas de dois planos. Então, determine a posição relativa entre este plano aqui, π1, e este plano aqui, π2. Beleza. Resposta. Então, para entender qual que é a posição relativa, a gente distrai os vetores normais. Então, para o π1, extraio esses três numerozinhos aqui e monto um vetor normal para π1. Pode ser esse vetor aqui, 2, 2, 4. Para N2, pego aqui, extraio os numerozinhos aqui e monto um vetor normal para π2, 1, 1, 2. E aí a gente vê. Então dá para ver facilmente que N1, na verdade, é 2 vezes N2. Se a gente consegue escrever isso, N1 é a combinação linear de N2, certo? É proporcional a N2 e, portanto, eles são paralelos. Falta saber se os... Bom, e aí isso me diz que os planos são paralelos, e aí falta saber se os planos são distintos ou coincidentes. Então, a gente pode ver que os planos são distintos. Por quê? Porque eu posso pegar um ponto. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, meio, 0 e 1. Então, se eu colocar x igual a meio aqui, esse valor aqui é 1, se y é igual a 0, isso aqui é 0, e se z é igual a 1, isso aqui é 4. Então, eu tenho 4 mais 1 é igual a 5. Então, este pontinho aqui satisfaz essa equação e, portanto, ele está no plano π1. Agora, a gente pode ver se esse mesmo ponto está em π2. Então, se eu colocar x igual a meio aqui
y igual a 0 e z igual a 1, eu vou ter 2 mais meio. Então, 2,5. E 2,5 não é 10. Portanto, este ponto está em π1, mas não está em π2. Portanto, os planos são distintos. Um outro jeito de ver isso aqui, que eu deixei menor, é supor que existe uma interseção. Certo? Vamos chamar essa interseção de P, desses dois planos, que tem coordenadas x, y e z genéricas, que a gente não sabe, mas a gente não precisa saber. Se ele é uma interseção, ele tem que satisfazer as duas equações. Esta equação aqui e esta equação aqui. E aí a gente pode pegar a primeira equação e subtrair de 2 vezes a segunda equação. Então, pega a primeira, multiplica a segunda por menos 2 e soma. Se eu faço isso, o lado esquerdo fica igual a esse aqui. E aí eu subtraio e fica 0 do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho o quê? 5 menos 2 vezes 10. Então isso vai me dar 5 menos 2 vezes 10, vai dar menos 15. Então do lado esquerdo 0, do lado direito menos 15. E aí isso obviamente é um absurdo, portanto a nossa hipótese de que havia um ponto de interseção é falso. Então não tem interseção. Segundo exemplo. Vamos pegar ou determine a posição relativa entre este plano aqui, que é igual ao anterior, e este plano aqui, que é um novo plano. Então, de novo, a gente extrai o vetor normal. Esse aqui a gente já tinha feito. Agora, para π2, a gente consegue extrair 6, 2 e 2. Então, 6, 2 e 2. Beleza? A gente consegue ver facilmente que este e este, esses dois vetores, não são proporcionais. Eu não posso escrever n2 como um múltiplo de n1, ou o contrário. E, portanto, esses dois vetores não são paralelos. E, portanto, os dois planos não são paralelos, eles são transversais. Fica aqui o exercício de como extrair ou como escrever a equação da reta que é a interseção entre esses dois planos. Vou deixar isso aqui como exercício por enquanto. Uma outra coisa que a gente pode calcular para planos transversais é o ângulo. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, se eu tiver dois planos, π1 e π2, certo? Aqui. A gente pode definir alfa como sendo o ângulo entre eles, mas a gente define do seguinte jeito. A gente pega o ângulo entre eles como sendo o menor ângulo entre eles. Porque a princípio eu podia pegar esse ângulo aqui. Mas esse ângulo é agudo e esse ângulo aqui é obtuso. Portanto, a gente vai definir como sendo o ângulo entre os planos o menor deles. Nesse caso, esse aqui, alfa. Então esse é o ângulo entre os planos, nesse desenho aqui. E aí a gente pode ver que esse ângulo entre os dois planos sempre pode ser escolhido como sendo entre 0 e 90 graus. Ele é sempre agudo. E aí como é que a gente calcula? A gente vai usar os vetores normais. Então na figura da esquerda, se eu pegar o ângulo entre n1 e esse n2 aqui, que são os vetores normais, a gente vai ver que que o ângulo já é alfa. Então nesse caso o ângulo entre n1 e n2 já é alfa. Então basta calcular esse ângulo aí. Mas aqui tem uma ambiguidade, porque o vetor normal ao plano tem direção, mas também tem sentido. O sentido pode ser diferente. A direção é sempre a mesma, mas o sentido pode ser diferente. Portanto, suponha que a gente invertesse o sentido de n2. Ele estivesse para cá. Certo? Nesse caso, o ângulo entre n1 e n2 ele é obtuso, ele é maior que 90 graus. E qual é a relação disso com alfa? Então, o ângulo entre n1 e n2, na verdade, é o complementar. É π menos alfa. 180 graus menos alfa. Seria esse ângulo aqui. E, bom, então o ângulo não bate, mas o bom é o seguinte. Então, temos duas estratégias. A primeira é, se esse ângulo aqui não for agudo, eu pego o complementar. A outra coisa que a gente pode fazer é ver que o ângulo de π menos alfa é menos cosseno de alfa. Então, se esse ângulo aqui, π menos alfa, ele é obtuso, então esse cosseno aqui é negativo. E aí, cosseno de alfa é positivo. Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular o ângulo entre n1 e n2, e se for positivo, eu deixo do jeito que está e eu consigo o cosseno. Se ele for negativo, multiplico por menos 1. Então, pego o módulo. E esse aqui vai ser o ângulo do plano, certo? Entre os planos, restrito entre 0 e 90 graus. Se a gente usar a mesma ideia, a gente pode calcular também o ângulo entre duas retas que são coplanares. Duas retas do espaço que são coplanares.
Então, de maneira análoga, a gente pode pegar o vetor diretor, certo? V1 e V2, entre esses dois planos, RS, e calcular o ângulo entre esses dois vetores diretores. Se o ângulo for agudo, esse já é o ângulo entre as retas. Se o ângulo for obtuso, de novo, a gente pega o complementar relativo a 180 graus, porque de novo a gente define o ângulo entre as retas como sendo o menor entre eles. E aí a fórmula anterior continua valendo. Tudo que a gente tem que fazer é substituir N1 por V1 e N2 por V2. Aqui também, aqui embaixo. Então, substitui V1 e V2. E aí eu vou deixar um exercício para vocês pensarem um pouco, que é a questão de, será que dá para definir o ângulo entre retas se as retas não fossem coplanares?